Bem-vindos a mais um Be Human Convida. Sejam bem-vindos, já estamos a entrar, algumas pessoas já estão a chegar. Vamos dar alguns segundos só para ir entrando, para se irem acomodando, porque hoje temos uma enorme convidada, que é com um enorme privilégio. Normalmente, esta convidada, a convidada que temos aqui hoje, é alguém que entrevista pessoas. Foram poucas as vezes em que eu ouvi ser entrevistada. E neste momento, ok, já estamos aqui, já estou a receber aqui algumas mensagens dela. Fátima, eu creio, terá que entrar na nossa página da Be Human e pedir para eu a convidar. Neste caso, deixem aqui convidar esta nossa convidada. É porque, na verdade, foram poucas as vezes que foi entrevistada, é mesmo isto. Ok, já estou. Ok, já está. Olá, Fátima! tudo bem? Olá, boa Como noite, é que estás, Maria? bem-vinda! Estou ótima, eu espero que desse lado também esteja tudo bem. Está tudo bem, obrigada. Eu estava aqui a fazer uma brevíssima introdução e Mas a podes dizer. fazer, faz que eu não estou aqui. Não, mas eu preciso de ti aqui. Então Na verdade, diz. o que eu estava a partilhar é que é um enorme privilégio ter-te aqui, porque dificilmente és tu a entrevistada. Normalmente tu entrevistas pessoas. É verdade. Então foi um privilégio poder ter aqui, especialmente para falarmos deste tema do autocuidado, Uhum, que eu gostava que falássemos um bocadinho mais e que fosse esse o nosso foco, porque claro. de facto tu és uma apaixonada também por este tema. Um, por isso, olha, bem-vinda a Muito esta obrigada. convida. O nosso tema hoje é de facto autocuidado. Eu descobri aqui algumas coisas interessantes sobre o tema e posso partilhar contigo. Uhum, De facto, nós temos, existem, por definição, muitas vezes, culturalmente, as pessoas, é difícil introduzirem hábitos de autocuidado porque culturalmente é considerado como algo egoísta ou como algo verdade. que não é bem visto ou como algo que a cultura não se deve fazer. E então há uma série de limitações em termos de crenças. E isto pode ser um bocadinho a justificação que nós encontramos aqui para as pessoas não terem tantas práticas de autocuidado. Também descobri que, em termos práticos, a nossa sociedade é bastante adoentada. Aqui na Biuma, no tema é saúde mental e emocional. Então temos uma prevalência de 22% de pessoas com depressão e mal-estar psicológico em Uhum. Portugal. Agora, depois da pandemia, este número tende a subir para 44% ao longo do primeiro ano, por isso é de facto bastante grande o número. E depois, para além disto, temos as próprias crenças limitadoras das pessoas, porque acham, de certa forma, que os riscos não são assim tão grandes, ou seja, isto não é assim tão grave, por isso eu vou deixando de andar e não preciso introduzir. Depois há o próprio Sistema Nacional de Saúde, que se foca aqui muito na questão da doença, por questões várias, e então as pessoas, quando chegam ao Sistema Nacional de Saúde, já estão doentes e há aqui pouca prevenção da saúde. E tudo isto gera aqui uma grande tendência para a doença e não para a saúde, que é isto que o autocuidado é, que é nada Claro. mais nada menos o que nós fazemos por nós próprios e pela nossa própria saúde, que nos ajuda depois a melhorar e a prevenir quadros de doença e até, em muitos casos, o que eu descobri é que nós com autocuidado conseguimos prevenir cerca de 80% das mortes por questões de saúde. Isto é bastante. Então há aqui alguma coisa, ou as pessoas não têm informação ou não levam a sério esta questão do autocuidado. E pronto, e por isso eu decidi convidar-te e foi um enorme privilégio ter-te aqui porque tens de facto uma plataforma que é maravilhosa e que eu gostava que partilhasses qual é a tua opinião sobre esta questão do autocuidado, o que é que sentes e o que é que tens visto e assistido, não só nas Claro. entrevistas de tantas pessoas que tens, como depois na plataforma, a necessidade que sentiste de te a criar, etc. Olha, Maria, para já deixa-me agradecer-te o convite. Acho que é mesmo muito importante nós falarmos destas questões do autocuidado. E eu, tal como tu, também tenho esta percepção que ainda existe uma mentalidade. Em alguns países isso não acontece, mas em Portugal é uma questão cultural que está muito enraizada. Esta mentalidade que se tu cuidas de ti é porque és egoísta.
E na verdade não é nada disso, é tudo uma questão de amor próprio, porque se tu não cuidas de ti, se tu não estás bem para ti, também não vais estar bem para os outros. Os outros vão sempre receber a pior versão de ti própria. Portanto, todo o tempo que nós podemos dedicar a nós próprios não é uma questão de egoísmo, é uma questão de amor próprio. E repara, eu que tenho uma vida igual a tantas pessoas que provavelmente nos estão a acompanhar agora, que tenho um trabalho muito exigente, que tenho 2 filhos, que tenho a casa, as preocupações normais de uma casa, uma carreira, etc. Sempre que, por alguma razão, e eu este ano resolvi falar sobre isso, inclusive na plataforma no Simpliflow, escrevi um artigo a assumir isto. Sempre que por alguma razão eu deixo de ter tempo para me cuidar, o corpo começa a dar sinais, mas é quase como um sininho que vai dando sinais, e a nossa própria vida parece que começa a funcionar ao contrário. E isto é apenas um dizer, atenção, estás a privilegiar tudo menos tu própria. E às vezes são coisas muito pequeninas. Eu gostava que as pessoas desta conversa tirassem, na verdade, ensinamentos que servissem de prevenção e nada de extraordinário. Nós não vamos estar aqui a dizer que é preciso fazer flic-flacs à retaguarda para conseguir inverter o que quer que seja. Sem dúvida. São tudo coisas muito simples, muito acessíveis, muito normais, que não exigem dinheiro. Também é importante dizer isto. Estamos numa época onde muitas famílias passaram por uma situação económica aflitiva. São tudo coisas pequeninas que podem parecer que não são importantes, mas que ao final do dia, somadas, são importantes. Por exemplo, tirar 5 minutos por dia, não pedi mais, 5 minutos por dia, ao final do dia. Então, se foi um dia estressante, é mesmo obrigatório para simplesmente fazer umas boas respirações. Umas boas respirações. Respirar bem. Eu, quando às vezes digo isto, em algumas palestras, as pessoas dizem: "Oh, Fátima, mas respirar, respiramos todos." E eu digo: sim, respiramos todos mal. E como sem não respiramos? consciência. E sem Ou sem consciência do que estamos a fazer. E então não temos noção do que está a mexer em termos de sistema. Exatamente. Eu já fiz alguns retiros só dedicados à respiração. E esta coisa de aprender a respirar lenta, profunda, de uma forma lenta e profunda, é qualquer coisa que nos dá uma consciência não só do nosso corpo, mas é um momento em que nós estamos em conexão connosco. Repara, Maria, se eu agora, daqui a pouco, quando o Filipe for dormir, se eu tirar estes tais meus minutinhos e ficar aqui a fazer umas respirações, eu sou obrigada a estar em contacto comigo. Só comigo. Não é cá com telemóveis nem nada disso. Que eu espero que falemos dos telemóveis hoje. Não tenho nada contra, tenho 2, mas calma. E esses minutinhos que eu tenho comigo são minutos em que, ao respirar, eu escuto-me, eu ouço-me. E mais, às vezes vou encontrar ali a resposta que andei o dia todo à procura, mas não encontrei, simplesmente porque não tive tempo para me ouvir. E é nestas pequenas coisas que isto é que é autocuidado. É tu perceberes que tu tens que ter tempo para ti. Repara, tu és a única pessoa que vai ser sempre a tua companhia até o último suspiro. Tu és a única pessoa que nunca te vai abandonar. Nunca. Até ao último suspiro. E é engraçado. Tu tocaste exatamente nesta questão da respiração e é uma coisa tão simples. Sim. Mas eu vou-te dizer a quantidade de pessoas, e eu não sei se também tens essa experiência, que me dizem: "Eu não tenho tempo para almoçar." E esta questão da alimentação é uma outra forma de autocuidado. E é tão importante, porque uma carência de uma dieta nutritiva, uma dieta rica e equilibrada, quando, por exemplo, entramos aqui em carência de hidratos de carbono, muitas pessoas não sabem, porque de repente também há aqui uma série de desinformação, as pessoas tendem a dormir pior. E esta falta de informação são crenças basicamente limitadoras, que as pessoas não têm informação, não têm alfabetização a nível de saúde e depois a nível de nutrição podem desvalorizar isto ou não. E é como a respiração, é ter informação e introduzir, de certa forma, hábitos mais saudáveis para esses 2 pontos. E a respiração é típica, as pessoas dizem mesmo isso: "Ah, mas isso é tão simples respirar." Às vezes as pessoas esquecem-se de respirar. E este desacelerar na vida, no dia-a-dia, é muito importante. E obrigada pela tua partilha, porque de facto tu tens uma vida muito ocupada. Então é possível. E isto mostra que de facto nós podemos aqui alterar alguns hábitos e começar simplesmente por respirar. Olha, vou partilhar uma coisa que foi há pouco tempo. Um terapeuta que me acompanha, o Rui Abrantes, estávamos a conversar os dois e eu a dizer: "Oh Rui, eu quando ando em momentos com muito stress, parece que o meu corpo me dói em todo lado, parece que me surgem, não são bem lesões, mas são queixas físicas em todo lado."
E ele dizia-me, enfim, ele é um homem que se interessa muito por estas questões e é muito estudioso, dizia-me assim, mas quando tu sentires que o teu corpo está a disparar em todo o lado, em todo o sentido, fazes o seguinte, paras, baixas aqui o diafragma, baixas as omoplatas atrás e respiras bem profundamente, uma série de vezes cá em baixo, só respira só cá em baixo. Sente bem a tua zona abdominal e respira e tu vais ver se o teu corpo não faz um baixar no nível do stress. E faz, Maria. Ele dá tréguas. O corpo o que mais quer é que nós o deixemos descansar, mas nós somos péssimos todos. Péssimos. Todos, repara, eu disse somos. Eu igualmente. Nós esticamos a corda até o limite e às vezes o nosso corpo está tão farto de nós. Mas está tão farto, só quer é que nós respiremos, dizendo opá, larga-me um bocadinho, dá-me um pouco de folga. E respirar é dar um pouco de folga. Deixa-me pegar no que tu falaste da alimentação. Eu também falo muito nesta questão da alimentação, porque há uma série de crenças, e eu concordo contigo, que as pessoas muitas vezes pensam na alimentação mais como a ligação direta que a alimentação tem com a tua parte estética. Isso é o menos importante. Desculpem, é o menos importante. A alimentação tem que ser valorizada, é mesmo por uma questão de saúde. É por aquilo que a alimentação nos dá ou nos deixa de dar. Reparem, uma pessoa que não se alimente de forma equilibrada tem, e eu sou muito observadora, imagina, tomas um bom pequeno almoço, tens ali uma hiper mega energia até às 11, 11h30 da manhã. 11h30 da manhã, começas a cair a pique, por aí abaixo. E depois, se for preciso, ninguém mais te agarra até a hora do almoço. Tu estás ali cansada, estás irritada, estás sem paciência, vem o teu colega e tu respondes torto. Porquê? Comeste mal ao pequeno almoço, no sentido em que comeste alimentos cheios de açúcar, que dispararam, fizeram-te ali um disparo de açúcar gigante, e a seguir vem a queda. E a queda é ressaca, pessoal. Ressaca. Absoluta. Sem dúvida. E o nosso corpo diz-nos isso. Então, se nós aprendermos a fazer uma alimentação que seja amiga da nossa saúde, e isto não é nem deixar de comer hidratos de carbono, nem passar fome, nem fazer dietas restritivas, é fazer dietas equilibradas de acordo com o metabolismo de cada pessoa. O teu metabolismo não será igual ao meu, Maria. Eu conheço, tu és uma pessoa bastante magra, de constituição, e portanto, tu com certeza tens uma determinada necessidade energética que não é igual à minha. Igual à outra pessoa. Agora, eu tenho que dar ao meu corpo aquilo que ele precisa. Porque quando assim é, tu tens energia o dia todo. As pessoas muitas vezes perguntam, mas como é que tu fazes tanta coisa? Credo, os teus dias rendem tanto. Bom, se eu não me alimentar corretamente, posso-te garantir que não vão render assim tanto. Que não tem. Vou acabar E é mesmo esgotada. isso. É verdade. E toca-se aqui num ponto que é uma das coisas que normalmente é contraproducente quando se fala em autocuidado. Neste momento, quando tocas aqui na questão estética, a alimentação tem que estar relacionada, não é uma questão estética, é uma questão de saúde. Muitas vezes o autocuidado está intimamente relacionado e influencia a nossa autoestima e a autoestima ter valor próprio. E novamente aqui, se nós olharmos só para uma questão estética, nós não vamos estar a contemplar as diferentes variáveis, as diferentes dimensões da nossa autoestima. E é extremamente importante nós começarmos a olhar para estas dimensões do autocuidado como condicionante da nossa autoestima, que nos ajuda a sentir melhor, não só porque estamos mais bonitas, mas porque nos sentimos com energia para tal, e também que nos permite ter aqui uma diferente abordagem às nossas necessidades, porque o corpo, quando ele se manifesta, ele vai mostrar-nos as necessidades mais íntimas que nós temos. Eu, se calhar, preciso de menos hidratos de carbono do que outra pessoa, e isto, o nosso corpo vai nos dar sinais de alerta. Mas para isso é preciso ter autoconhecimento e é preciso começarmos a valorizar pequeninos momentos que nos ajudem a olhar para estas coisas, que são os nossos momentos, e isto vai nos ajudar a trazer mais amor próprio, mais autoestima. E eu não sei se também concordas com este quase triângulo de autoestima, de amor próprio, de necessidades, que no fundo caminham juntas. Está tudo ligado. Eu concordo plenamente contigo. Está tudo ligado. Aliás, nós ganharmos o hábito de estarmos atentos a nós é também um sinal de amor próprio. Porque repara, tu não podes ser uma pessoa, se quiseres estar bem, não podes ser uma pessoa que estás atento ou atenta aos outros, atenta ao mundo, atenta às necessidades daqueles que tu amas, atenta àquilo que faz feliz aqueles que tu amas. Mas não estás atenta a ti. Como assim? Então espera, tu serves toda a gente e quando chega a ti não há uma migalha? Como é que vais fazer isto?
sabes que eu não passei a funcionar e a pensar assim. Eu, há 20 e tal anos que me comecei a interessar por estas questões. Portanto, eu humildemente digo que a pessoa que eu sou hoje é fruto de 20 e tal anos de frequentar cursos dentro desta área da psicologia, do desenvolvimento pessoal, da alimentação. Eu sou uma apaixonada por estas áreas. E por outro lado, eu entrei nisto porque há muitos anos, eu devia ter os meus 27 anos, eu não me sentia bem comigo própria, mas eu não sabia porque é que era infeliz. Eu sabia que era infeliz, já não é mau, não é? Assumires que não és feliz. Mas eu não sabia porquê. Mas porquê? Mas o que é que se passa? Mas o que é que me falta? E eu fui ainda à procura de respostas. E, portanto, eu fui, no fundo, à procura de sintonizar um botão comigo própria, sabes? E então fui descobrindo muitas coisas. Fui descobrindo a questão da respiração, a questão da alimentação, a questão da prática de exercício físico, que eu algumas coisas delas fazia, mas não as fazia de forma consciente, portanto não tirava todo o partido disso. A questão da meditação, e no fundo foram tudo ferramentas que permitiram sintonizar-me comigo própria. Pegando aqui na questão da alimentação, eu lanço um desafio a quem nos está a acompanhar agora. E é um desafio muito simples. Experimentem um dia à noite, quando jantarem, comerem uma sobremesa bastante doce. E atenção, eu como-as, eu como tudo. E que isto já fica aqui claro, é um statement. É importante isso. Tudo! Como autocuidado não é privação de prazer. Desculpa, olha, é muito importante falarmos disso. Não, é mesmo importante porque as pessoas estão obcecadas que quem tem uma determinada imagem, e eu sou uma pessoa elegante para a minha idade, bem, devem passar uma fome. Não passo fome nenhuma, não sou capaz de passar fome. Portanto, eu como tudo. Como carne, como peixe, tudo. Como enchidos, como tudo. Agora, como algumas coisas poucas vezes e pouca quantidade. Porém, como tudo, que este statement fica aqui bem claro. Portanto, gulosa como eu sou, também como sobremesas, ok? Agora, o que é que eu já reparei? Um dia que eu, à noite, ao jantar, coma uma sobremesa daquelas hiper mega calóricas e coma, não propriamente uma colherinha, mas coma generosamente, como a Fátima gosta de comer, que ela é gulosa e nasceu gulosa, no dia a seguir eu vou-me levantar cansada. Muito cansada. O dia vai custar a arrancar. E a meio da manhã eu já estou um bocadinho insuportável, no sentido em que estou com pouca paciência. E eu tanto andei que percebi que tinha ligação direta a quando eu comia doces. Portanto, quando eu os como, já como assumidamente a dizer, amanhã vai estar um bocado chata. Apetece na mesma. Pronto, então como. Mas amanhã... Se for um dia de pausa... Não, eu tenho esses dias de pausa, mas tens que ter. Quando as pessoas começam a ser muito... Sabes, eu acho que os fundamentalismos são sempre muito perigosos. Muito perigosos. Não é? Porque a rigidez também depois se traduz no teu comportamento. Depois, normalmente, são pessoas também muito rígidas em termos comportamentais e tu sabes disso, és psicóloga. Portanto, tem que haver aqui uma certa flexibilidade e uma certa liberdade. Ou lá, tens um jantar, todos os amigos bebem vinho, apetece-te vinho, bebe o teu vinho, desfruta esse vinho, que bom, que maravilha. É um aniversário, sobremesas, apetece-te, come. Comes nesse dia, não vais comer todos os dias, não é rotina. Mas não deixes de fazer. E olha, este simply flow na vida, que eu acho que é importante, é deixar fluir. A rigidez rouba-nos muitos anos de vida. E deixa as pessoas muito empedernidas, muito engravatadas e muito fechadas. E é muito limitador. É muito limitador. Olha, sim. Hoje tive uma consulta e de facto esta minha paciente dizia-me que para ela haviam verdades absolutas e ela não podia sair deste nível, e falávamos de um tipo de verdade que para ela era essencial, que era eu tenho que entregar e quando entrego as coisas tenho que ser mesmo perfeita. E este tipo de rigidez, que às vezes é subtil, as pessoas nem se apercebem que estão com uma ideia tão rígida, é o primeiro sinal de alerta de que falta aqui saúde. Porque a partir do momento que tu ficas demasiado rígida nestas crenças, deixas de ter flexibilidade para procurar novas soluções, para ir de encontro aos desafios que vais encontrando. Isto seja na área do autocuidado, seja na área de qualquer área da tua vida, na área profissional, etc. E é muito importante este ponto que falamos aqui, porque de facto eu vejo isto nas pessoas que já estão mais doentes, a falta de rigidez, a falta de flexibilidade. É difícil ver de outra forma. E é esta flexibilidade que tem que ser trabalhando ao longo da vida para nós conseguirmos gerir as mudanças. E há muitas mudanças que passamos.
Às vezes coisas simples, até mesmo mudar de rua, porque aquela rua tem sempre trânsito. E se nós não estivermos flexíveis, nós vamos conseguir bater sempre naquela rua que tem trânsito, e estamos assim durante anos. E de repente há o que eu falo bastante do delay emocional. Eu demorei muitos anos a perceber se estava bem ou se estava mal. E é esta componente também emocional que acaba por ter um atraso ou um delay que faz com que as pessoas se sintam a doença a determinada altura se não tomam também cuidado. E esta flexibilidade, depois esta questão do delay emocional, eu não me apercebi o que estava a sentir e de repente passaram 10 anos e eu deixei de sentir. Eu não sei se também tens essa experiência, esta percepção do tempo que as pessoas demoram depois aqui esta questão mais da rigidez e depois o estar em contacto com as próprias emoções, que também é um tipo de cuidado, de autocuidado, o autocuidado emocional. Eu não sei se também tens esta Sabes, experiência. uma sensação que eu tenho, Maria, e isto vem até do meu contacto com muitos convidados, o facto de falar diariamente com muitas pessoas, já é uma grande aprendizagem, é um grande privilégio, deixa-me dizer, estar há 20 e tal anos a falar diariamente com pessoas tão diferentes. Na verdade, muito do que eu sei foi através destas pessoas, por isso é que eu nunca me canso de agradecer às pessoas que me acompanham nos programas e às pessoas que são meus convidados nos programas, porque eles têm sido uma grande escola de vida. Isso aí, sem sombra de dúvida, que é mesmo muito importante. A sensação que eu tenho é que ainda há muito medo de tudo o que são emoções. Porque o que não são emoções, as pessoas pensam e sentem que, bom, eu aprendo como é que aquilo funciona, aprendo as regras, ponho em prática e eu safo-me. As emoções não é assim. Elas não são tão domesticáveis quanto isso. E há uma série de pessoas que eu sinto, e esta expressão pode parecer ridícula para alguns, mas é o que eu sinto. Há pessoas que são mesmo desajeitadas emocionais. São desajeitadas. Quando digo desajeitadas, não foram ensinadas. Elas não são mais nem menos do que eu ou do que tu. A diferença é que elas não foram ensinadas a lidar com as emoções. Então ficam à toa. É como, por exemplo, tu estás a falar com uma pessoa e estás-lhe a contar uma situação qualquer muito dramática, muito complicada. E há pessoas que o melhor que conseguem, e olha que isto deve-lhes custar imenso, porque ficam mesmo aflitos, o melhor que conseguem é dizer: não pensa assim, vá, deixa lá isso passa. Isso passa e deixa lá isso. É sinal de eu não sei lidar com o que tu me estás a contar. Por isso, às vezes, até quando ouvimos as pessoas que estão à nossa volta e que nós achamos que conhecemos muito bem, e pessoas que nós amamos, e quando achamos que estamos a partilhar qualquer coisa e as pessoas não estão a dizer nada que nos ajude, não partam logo do princípio, que é, bem, é um insensível, é mesmo, não tem sentimentos. Tem. Não sabe fazer melhor. Só não sabe fazer melhor. É que esta coisa das emoções tem aqui várias camadas. A primeira é saber dar o nome. Em consultório, e foi uma das coisas que me levou a criar o kit de saúde emocional para famílias, é que em consultório as pessoas não sabiam sequer dar o nome ao que sentiam. Ou seja, quem chega a consultório já está no nível ou de desenvolvimento pessoal e quer desenvolver-se e perceber o que é que está a acontecer consigo, ou então já está no nível mais doente. Então, esta falta de informação sobre o que estou a sentir, o não ter o nome para o que se está a sentir, traz de facto imenso sofrimento, porque as pessoas ficam confusas, porque depois não sabem como se posicionar, não sabem o que fazer com aquilo, e muitas vezes, se forem emoções difíceis, que é o que leva as pessoas a procurar ajuda, as pessoas querem sair dali rapidamente, Claro. agem por impulso. E depois há o outro nível, que é depois, que é ok, eu agora estou a sentir isto, como é que eu agora vou gerir esta emoção? Tendencialmente nós queremos comportar e fazer algo muito rápido para nem sequer para sairmos dali, mas isto não significa que estejamos a digerir aquela emoção. Podes E voltar é, a este, mancar. e é esta parte que é difícil e que requer trabalho, malta. A questão aqui é preciso termos informação e saber, mas para isso temos que dedicar algum tempo, tal como dedicámos tempo a aprender a ler, a escrever quando éramos mais pequeninos e todas as tarefas novas. Então, se não há, a questão aqui é dedicar tempo. Este autocuidado, que é o tema que falamos hoje, também inclui autocuidado emocional. Isto significa identificar as emoções, o que sentimos, como nos sentimos e o que fazer com elas. E depois ir introduzindo pequenos hábitos que nos ajudam a ser emocionalmente mais saudáveis, connosco e com os outros, porque se nós desvalorizamos o que sentimos, também não vamos conseguir satisfazer as nossas necessidades mais íntimas. E isto a ciência já fala, não é preciso sermos assim magos,
E também não é preciso ter dinheiro para chegar lá. Voltamos aqui um bocadinho ao início da questão económica que as pessoas falam muito. Uma das coisas que eu gostava de perguntar era na Simpliflow, o que é que te levou a achar que era mesmo importante termos uma plataforma destas? Se houve alguma coisa que te puxou mais para isso, já partilhaste connosco que a determinada altura da tua vida começou a fazer sentido isto, mas se houve algo que fizesse mais sentido, de que forma? Olha, o Simpliflow fez este ano, em novembro, fez 4 anos. Uau! É verdade. Parabéns, parabéns! Muito obrigada. Fez em novembro 4 anos. E são 4 anos de uma jornada de uma sonhadora, porque eu sou uma sonhadora. Eu sempre me interessei pelas questões da saúde e do bem-estar, por aquilo tudo que já te disse, o facto de eu, com 20 e qualquer coisa anos, ter ido à procura de respostas. E, portanto, eu experimentei muita coisa antes de encontrar caminhos que a mim me fizessem sentido. A juntar a isto o facto de eu toda a vida ter sido uma pessoa que pratiquei desporto, fui adaptando os desportos que praticava à minha condição física, portanto não faço desportos que eu sinta que não são meus amigos numa determinada fase, ou seja, se eu sinto que aquilo me agride ou que é uma coisa que é sofredora, esquece, abandono e faço outra coisa qualquer. E portanto, eu já me interessava por estas questões e eu já achava que se tu tiveres informação de qualidade, mas uma informação que seja simples e acessível, tu estás a dar às pessoas a possibilidade de fazer prevenção e de agarrarem a saúde das suas vidas nas suas mãos. Ou seja, se eu sei aquilo que preciso na área física, emocional, psicológica e espiritual, e depois acabei por juntar a área da sustentabilidade e ambiental, se tu sabes isto, tu podes fazer diferente. Podes escolher não fazer diferente, mas isso é uma escolha. Deus deu-nos o livre-arbítrio, nós escolhemos o caminho que quisermos, direita, esquerda, outros quererão ir para a frente e outros até preferem ficar no passado. Está tudo bem, não há problema. Mas tu tens informação e por isso lancei-me a fazer esta plataforma e vou-te dizer que isto tem sido uma jornada, Maria, que não podes imaginar, porque ao princípio as pessoas não percebiam muito bem como é que uma figura pública cria uma plataforma destas que dá tanto trabalho. Como é que eu não crio uma plataforma eventualmente de coisas mais normais, eventualmente na minha área artística, mais relacionada, imagina, com a imagem, ou com roupas, ou com isto ou com aquilo, mas efetivamente isso não me cativava, não tem mal nenhum, mas a mim não me cativava. E eu também tenho que me respeitar a mim, nos meus gostos e nas áreas que me apaixonam. E nesta área não havia... E nas tuas necessidades. A tua necessidade era de conexão, de saúde e de bem-estar. Sim. Okay. Não, e a minha necessidade era, enquanto comunicadora, fazer um serviço que, na verdade, como já várias pessoas me disseram, Fátima, a plataforma é um verdadeiro serviço público. E é serviço público. Sem dúvida. Porque sem dúvida. Tu sabes que já escreveste várias vezes para a plataforma. Tu disponibilizas informação de muita qualidade, de forma simples, não é aquela coisa que só os professores catedráticos é que percebem. Não, o comum dos mortais vai perceber e vai poder pôr em prática. E depois cada um faz as suas escolhas. É claro, isto é um trabalho de muita carolice da minha parte. Exige muito. E nós somos uma equipa micro. Sou eu, a Elizabeth e a Verónica. Somos 3 e depois tenho o suporte de uma equipa que é a equipa do Orgulho. Mas somos só estas. Trabalhamos que nem umas leoas. Mas dá tanto gozo. Vocês não imaginam os feedbacks que nós temos de pessoas que, por exemplo, nas suas áreas, na área da psicologia e do desenvolvimento pessoal, nos mandam mails a agradecer das coisas que mudaram na vida delas a partir de um artigo de um especialista. Isto é tão gratificante, isso para mim vale mais do que, sei lá, eu quantas mil coisas que me possam dizer. Portanto, este é um caminho que tem que se fazer com muita paciência, que é mudar as mentalidades, aumentar o conhecimento e aumentar a informação. Mas no final do dia, contas feitas, vale a pena. Não, no final do dia, se vamos falar em contas, basicamente vocês conseguem contribuir para uma redução da morbilidade em 25%. Sim. No final do dia, se olharmos para as contas, e às vezes os números distanciam-nos das pessoas, essa é a realidade. Porque alguém que sabe o que fazer quando está triste, o que fazer para desenvolver a sua espiritualidade, quando está aflito, como se organizar e introduzir uma dieta mais saudável, é alguém que vai atrasar o seu processo de doença e então por isso vai estar mais saudável. E este é de facto o objetivo do autocuidado. Por isso a Simpliflow, ao final do dia, o que vamos ver é uma redução de uma taxa de 25%
de morbilidade em Portugal e fora, porque há aqui muitas pessoas que estão-nos a falar de fora, mas pronto, Sim, são sim, eu tenho portugueses estado a que vivem. ver. Olha, deixa-me pegar São numa coisa pessoas que disseste há bocadinho, Maria, quando sim. estavas a fazer a introdução e falaste nas questões da saúde mental, que efetivamente eu tenho lido os estudos e são preocupantes, sem dúvida. Bom, já eram antes da pandemia, agora então é mesmo qualquer coisa de preocupante. Razão pela qual eu este ano, eu todos os anos faço um calendário do Advento no Simpliflow. E este ano decidi que o calendário do Advento era dedicado à saúde mental. E por isso fiz 24 vídeos, cada um deles mais ou menos de 1 minuto, com um conselho que no fundo tem este objetivo de prevenir por um lado e por outro lado preservar a nossa saúde mental. E são tudo coisas super, hiper, mega simples, Maria. Olha, Exatamente para não haver isso. desculpas. E é exatamente. E para também aquela desculpa do tempo já não deixa, não é desculpa, 1 minuto. Sim, Vamos ter um que ser minuto é um justos. minuto, Maria. No meio de tantos Ah, desperdícios em coisas que não interessam. olha, antes de partilhar, antes de continuarmos, é engraçado, sem ter muita graça, mas voltando aqui um bocadinho aos números, nós com a questão da pandemia, entre março e nos 3 meses a seguir, março, abril, maio, entre março e maio, nós assistimos a um aumento do consumo, a um consumo de 5 milhões de ansiolíticos que foram vendidos em Portugal. Eu vou partilhar uma informação contigo que vai muito de encontro ao que estamos aqui a falar, que é, neste período dos primeiros 3 meses, a medicação ou automedicação não é recomendada para a maior parte dos sintomas de ansiedade que surge. Então este número, este aumento de consumos de ansiolíticos mostra que de facto há pouca informação sobre o que fazer em situações de crise ao nível de psicológico e de saúde mental, que é mais a minha área. Havendo esta informação, as pessoas saberiam que este aumento de traços de ansiedade ou de estados de ansiedade, depressivos, etc., significam não que a pessoa está doente e que precisa de automedicar, significa que precisa de introduzir e reforçar medidas de autocuidado. Porque são normalmente estas que permitem que o sintoma, que é nada mais, nada menos do que um sinal de alerta que está a surgir de uma necessidade física, mental, espiritual ou emocional que não está a ser satisfeita pela condição de crise que vivemos, ele precisa de sair e precisamos de conseguir introduzir hábitos de autocuidado que nos ajudem a satisfazer esta necessidade. Ao introduzirmos medicação, acabamos com o sintoma e não conseguimos satisfazer a necessidade mais íntima. E o que é que faz isto? Tempos mais tarde, os ansiolíticos provocam habituação e muitas pessoas não sabem, não têm esta informação, então continuam a tomar. Tira o sintoma, mas não vai à raiz da questão. Tempos mais tarde vai haver aqui um alto e baixo em Completamente. termos sintomatológicos. Por isso, só posso mesmo, quando tu dizes que partilhas estes vídeos, pessoas vejam isto, é mesmo importante. E há pequenos hábitos que nos ajudam a ter mais informação e a conseguir introduzir aqui questões de mais saúde mental, emocional, espiritual, que são essenciais e que estão relacionadas com o bem-estar. Há uma questão, e que já falámos hoje aqui 2 ou 3 vezes, que é a questão da saúde financeira. As pessoas às vezes utilizam, quando falam desta questão do dinheiro, é muita questão económica e não tenho dinheiro e quase que utilizam esta justificação para não fazerem muitas coisas. A questão é que isto também é uma crença limitadora e ter saúde financeira, mais do que ter dinheiro na carteira, está relacionado com a forma como nós nos relacionamos com esta questão que é o dinheiro. Em termos, vamos ter, depois na Be-Human, vamos ter aqui também uma especialista que fala desta questão das crenças sobre o dinheiro, a nossa relação com o dinheiro e a forma como ele nos ajuda ou não a ter mais saúde emocional, que é extremamente importante, porque termos uma crença limitadora em relação ao dinheiro vai nos bloquear a vários níveis. Não é só porque não temos dinheiro e estamos ansiosos em pagar as contas. Eu não estou a falar deste nível. Estou a falar de um outro nível que muitas vezes nos ajudam, nos bloqueiam em determinadas coisas. É ter consciência e conhecimento de todas estas crenças que influenciam o nosso autoconhecimento, a nossa forma de introduzir ou não autocuidado. E o dinheiro é uma das dimensões que pode ser abordada também. Eu não sei se também concordas, se Olha, tens. estava a ouvir, Maria, e estava a pensar numa coisa, realmente a questão do dinheiro, nesta altura em particular, em que de repente o mundo, e agora falando de Portugal em particular, sofreu aqui uma grande reviravolta, e muitas famílias que tinham uma situação económica bastante confortável, neste momento, algumas veem-se
com carências básicas, não é? Básicas, portanto, mesmo com uma dificuldade muito grande. Mas fazendo aqui a ponto para a questão da saúde mental que tu dizias, repara que tu também tens pessoas com uma vida económica extremamente desafogada e pessoas até com um poder económico elevadíssimo e altamente deprimidas e totalmente dependentes de medicação. Portanto, quero dizer que não é uma condição do género, se realmente economicamente estou a atravessar uma fase complicada, então necessariamente eu vou precisar de ajuda. Portanto, isto não é tão linear quanto isso. E deixa-me dizer-te uma outra coisa também, que é assim, é preciso ter muito, muito cuidado com a questão da automedicação. Primeiro, nós temos, vamos bater no ponto que já falámos aqui, nós temos que estar muito atentos a nós próprios. Eu este ano partilhei um artigo que eu escrevi depois da morte do Pedro Lima, onde eu achei que era realmente muito importante nós falarmos das questões da saúde mental e fazer as pessoas perceberem que qualquer pessoa pode ter um problema a este nível. Qualquer pessoa, ninguém está imune, não é porque se tem um trabalho maravilhoso, ou porque se tem reconhecimento, ou o que for, ou porque tu tens a família que tu desejaste, não é por isso que não te bate à porta. Tu tens é que estar atento. E eu partilhei, eu tive no início de, isto foi há 3 anos, ou há 2, olha, já não me lembro muito bem, creio que há 2 anos, que eu tive em janeiro, fevereiro, que me foi diagnosticado um princípio de burnout, ou seja, exaustão intelectual, e isto foi consequência de múltiplos fatores, mas o principal, o ter deixado de ter autocuidado. Ou seja, a minha agenda estava de tal maneira sobrelotada, eu fazia 3 programas ao mesmo tempo, um deles em Espanha, o First Dates, em Portugal fazia o A Tarde é Sua e ainda fazia o Conta-me Como És. E eu deixei de ter tempo para mim, 0, e todo o tempo que eu tinha que não era a trabalhar, eu dedicava aos meus filhos, que são a minha grande paixão, e portanto para eles tinha que haver tempo. Eu podia não ter tempo para mais nada, nem para dormir, mas para os meus filhos eu tinha tempo. E portanto reparem o que é que eu acabei de dizer, podia não ter tempo nem para dormir, o que muitas vezes acontecia. O que é que acontece? Eu cheguei ali a um momento de exaustão e eu percebi, porque estou informada, por determinados sintomas que eu tinha entrado num, pelo menos, princípio de burnout. Porque eu já não conseguia dormir bem, ou gostava muito a adormecer, ou então adormecia, dormia um par de horas e estava acordada a noite inteira. Levantava-me super cansada, tinha dificuldades de memória, andava super irritada e com muita dificuldade de gerir tudo o que fossem emoções e contrariedades. Não tinha apetite. Sentia-me super cansada fisicamente, nem que fosse uma coisa de nada, eu já estava cansada. E eu que tinha lido muito sobre burnout, eu disse, atenção Maria de Fátima, temos aqui uma situação para resolver. E aí o que é que eu fiz? Fui à procura do meu médico de família, que é uma pessoa extremamente aberta, porque lá está, pessoas inflexíveis, por exemplo, para o meu feitio não dá. Eu não consigo ser acompanhada por um profissional que só vê assim e, portanto, que olha para mim e diz medicação, e não consegue ver-me eu pessoa. Preciso de uma pessoa que me veja de uma forma mais ampla e que me veja o que é que eu preciso. Se eu precisar de medicação, vamos lá embora com a medicação, mas tudo o resto. E foi o que aconteceu. Eu precisei de tomar um ansiolítico e aí é preciso efetivamente fazer o ciclo normal do medicamento como o profissional explica, certinho, o desmame certinho, não se pode deixar as coisas a meio, faz tudo direitinho. Mas lembro perfeitamente todas as outras indicações que o meu médico me deu e que foram extremamente importantes. A primeira nunca mais me esqueço. Ele disse, bom, a partir de hoje está proibido estar com pessoas tóxicas. E eu, pessoas tóxicas? Sim. Aquelas pessoas que telefonam ou se aproximam de si para despejar os seus problemas, a Fátima não está em condições de ouvir. A Fátima precisa de respirar ar para si e recuperar-se. Por isso, não atendo o telefone e não atendo estas pessoas. É um egoísmo? Não. É a procura da sua salvação. Ok? E, portanto, eu encarei isto assim. Portanto, durante uma fase, eu bem via mensagens daquelas pessoas que estão sempre a lamentar-se. Tinha que estar para mim, eu falar, se eu não tiver, esquece, acabou aqui. Acaba aqui o ciclo. Portanto, não o fazia. Depois, vai tentar regressar a fazer algum exercício físico, mas apenas aquele que sente que é capaz. A Fátima está muito cansada, está em exaustão física e emocional e intelectual, portanto, só aquilo que sentir que é capaz. Depois, tem que fazer-se acompanhar, como sempre fez no passado, do que precisa de alimentação, porque eu viajava muito de um lado para o outro e, portanto, não conseguia fazer como eu faço cá, canto sempre com as minhas marmitas para todo lado onde eu vou.
arranje formas. Arranja snacks, tem bolachas, faça qualquer coisa, mas tem que ter sempre o necessário para se alimentar. Depois, meditação. Não pode fazer de 20 minutos, faz de 5. Tem que fazer, Fátima. Tem que fazer. E tem que arranjar pequenas coisas que lhe deem prazer e que sejam novas. Novas. Sei lá, imagina que descobre que gosta de pintar. Pinte, uns frascos, uns panos, uma coisa qualquer. Gosta de dançar, põe música e dança sozinha. Faça coisas que sente que despertam um sorriso dentro de si. E foi isto tudo que eu pus em prática. Juntamente com a medicação. Gosto de assumir isso. Precisei dela. Não me fez mal. Porquê? Porque eu cumpri à risca e 3 meses depois, quando começámos o processo de desmame, o meu médico deu-nos... Eu digo isto porque eu tenho muito orgulho em contar isto. Claro que as revistas pegam nisto e dizem que eu estou, coitadinha, a morrer com crises psicológicas, mas isso é pelo lado que eu durmo melhor. Eu acho muito bom que se fale disto, com esta frontalidade para ajudar as pessoas e elas não se sentirem menores. Isto aconteceu, faz agora em janeiro, 3 anos que isto aconteceu. Portanto, não é agora que fico lá, mas se fosse agora também não havia mal nenhum. Não há mal nenhum, nós somos todas pessoas. E 3 meses depois pudemos começar o processo de desmame da medicação, o meu médico deu-me os parabéns e disse-me, eu dou-lhe os parabéns, porque eu nunca vi uma pessoa tão empenhada na sua recuperação. E eu disse, é que eu queria sair dali. Eu não gosto de estar ali. E ele, pronto, também é importante decidir isso. É importante decidir se queremos ficar no chão ou se chega. Ok, já lambi as feridas, já, ai, cansada, coitadinha, desgraçada, e vou ficar ali ou quero sair? Eu, por nada, não quero sair. Mas é que tu contas o processo todo e estes processos são de facto difíceis. Eu lamento imenso que os média e que nós vivamos num país que de facto em termos mediáticos as figuras públicas acabam Não, quem por vira as capas sofrer agora acha que estamos há 3 anos. Não sei se percebeste. Quem olhar as capas. Não, eu digo isto porque depois há pessoas que me ligam, amigas, e assim, mas tu estás bem? É que eu li, eu digo, não, foi há 3 anos, querido, eles estão atrasados. É de lamentar, mas é de lamentar porque de facto as figuras públicas acabam por sofrer aqui uma série de bullying e uma série de injustiças que são desnecessárias e isto mostra um bocadinho o tipo eu chamo-lhe ignorância, mas não quero estar a ser arrogante, em que vivemos e a forma como o jornalismo ainda é utilizado. Eu prefiro que as pessoas tirem desta nossa conversa os ensinamentos que as possam ajudar. E se assim já valeu a pena. Exato. O resto não vale a pena perdermos tempo com isso. Mas voltarmos aqui um bocadinho para esse teu processo, o que é espetacular e que de facto é altamente recomendável ao nível da saúde mental e emocional, é que o processo foi feito acompanhado, ou seja, a medicação, houve um especialista, e se estamos a falar de medicação psiquiátrica, então tem que ser um especialista dentro da área. O meu fantástico médico de família, o Dr. João Marques. E depois houve outra coisa também muito importante aqui, é porque a medicação normalmente não pode vir sozinha. Se vier sozinha, não entras em contacto e não consegues introduzir os hábitos que são necessários para te levar também a subir. Porque a medicação ela só vai nivelar os químicos que a determinada altura fisicamente o organismo deixou de produzir. Sim, eu não tinha serotonina. E pôs-me a produzir serotonina. E são estes hábitos que, quando acompanhados com a medicação, conseguem estabilizar e depois se transformam aqui em algo sustentável. E é engraçado que tenhas acrescentado a sustentabilidade na Simpliflow, porque para mim a sustentabilidade deve estar em todas estas áreas, seja na espiritualidade, seja na questão emocional. E às vezes, hoje em dia, o conceito está muito em cima da mesa e não se associa a estas nossas áreas, ou pelo menos à minha, da saúde mental. E de facto, para nós nos sentirmos bem, temos que ter alguma sustentabilidade na coisa e isto pode ser feito através de hábitos muito, muito simples e muito práticos que podemos introduzir no dia a dia, como estavas a dizer, este conselho que dás agora de 1 minuto, estás a partilhar informação sobre isto e com certeza que haverá algumas dicas de como introduzir hábitos. Olhar para os hábitos emocionalmente mais saudáveis e introduzi-los. Alguém que emocionalmente se distancia das pessoas e que está sempre zangado e que tem o seu sistema de apoio social contra ele, é alguém que vai se sentir sozinho e que sente que não pertence. Por isso entra novamente aqui num lado de desfalque social, digamos assim. E são estes pequenos hábitos que nos permitem ir tendo sustentabilidade emocional e quando vem uma situação de crise, estarmos emocionalmente mais estáveis para levar com o embate. Se já estamos doentes, vem uma situação de crise e vamos adoecer muito mais rapidamente. Não sei se queres partilhar alguma Olha, queria só acrescentar uma coisa, Maria, concordo com tudo o que estás a dizer, mas já que estamos a fazer uma partilha que tem tanto este objetivo de ajudar as pessoas, há aqui um lado que nós também muitas vezes não fomos educados para isso e não há mal nenhum nisso. É uma questão de educação, mas não fomos, se calhar, a maior parte de nós habituados a isso.
é pedir ajuda às pessoas que nós amamos. Uhum. Muitas vezes nós assumimos o papel de proteger, nós queremos proteger quem amamos, nós queremos proteger, nós queremos tirar o fardo, nós não queremos sobrecarregar os nossos pais, nós não queremos sobrecarregar os nossos filhos, temos sempre a mania que nascemos vestidos com um fato de super-homem ou super-mulher, mas quem é que nos meteu esta santa ideia na cabeça? Que nós todos, tudo, veio toda a gente apetrechada com fato de super-homem ou super-mulher. Mas não, nós somos só homens ou mulheres. E pedir ajuda a quem se ama é um grande sinal, não é só de inteligência, é um grande sinal de amor próprio e um grande sinal de que se confia naquela pessoa. Eu nessa fase que partilhava convosco, eu pedi ajuda aos meus pais, pedi ajuda no sentido de, se possível, cuidem-me vocês um bocadinho mais agora, sinto que eles já o fazem extraordinariamente, e pedi ajuda à minha filha, já crescidota, não é? Ela agora vai fazer 21 anos, mas enfim, na altura já era também bastante crescidinha, e eu disse, olha, preciso que me alivies aqui um bocado numa série de tarefas, porque a mãe está mesmo bastante cansada. E quando assim é, o que nós percebemos, por norma, se as pessoas realmente souberem amar bem, é que quem está à nossa volta fica muito feliz por ser útil e por nos poder cuidar. Aquilo que nós às vezes não fazemos, que é pedir ajuda porque achamos que vamos sobrecarregar, e afinal depois percebemos que o outro tem imenso prazer em nos cuidar, fica tão feliz por participar no nosso processo de recuperação. Lembro perfeitamente que a minha mãe, que sempre foi uma pessoa que me ajudou aqui imenso em casa, e que, chegando ela mais cedo, porque eu já vivia sozinha com os meus filhos, adiantava ela o jantar, aquelas coisas para não estar super sobrecarregada, às vezes ao fim de semana, e porque estava, enfim, em casa sozinha com o meu pai, não tinha nada a fazer, às vezes resolvia. E ela, é só para me entreter. Imagina, cozinhar coisinhas para me adiantar para durante a semana. Ela estava feliz a fazer isto, estava a ajudar a filha. Eu ficava aliviada, Maria, porque em vez de se calhar de estar hora e meia a fazer compras no supermercado, a comprar 40 mil coisas, comprava menos, despachava mais, ficava com um bocadinho mais de tempo para mim e a minha mãe tinha-me ajudado. E ela fazia isto com tanto amor, com tanta satisfação, por saber que me tinha aliviado o fardo. E eu sentia-me mimada, sentia que estava no colinho da mãe outra vez. Isto pode parecer pouco, mas faz tanta diferença. Pedir ajuda. Isso traz honestidade também à relação e Sim. traz as relações para um nível de maior intimidade, que é muitas vezes o que leva também as pessoas a adoecerem, é a sensação de que não têm relações significativamente profundas nas suas vidas. E quando chegam ao consultório, pelo menos para fazer apoios psicológicos ou terapêuticos, vem muito com esta sensação, eu não tenho relações íntimas, ou seja, intimidade mesmo ao nível emocional, poder ser quem eu sou, poder pedir ajuda e não ser recriminado ou julgado por isso, e esta falta de, a sensação de que está vazio a própria relação, no fundo o que me dizes, quando partilhaste, tiveste automaticamente uma boa resposta de suporte, e isto satisfaz uma necessidade humana de conexão, de intimidade. E é de facto uma das primeiras coisas que surge quando falamos também em autocuidado, é o autocuidado social. Alimentarmos e cuidarmos das relações, não é das tóxicas. As tóxicas podemos dizer agora não, e de repente espaçá-las mais, mas das pessoas que conseguem também ter esta ligação, conseguirmos ter esta conexão com as nossas amizades e com as pessoas da nossa rede de apoio, e depois também partilharmos honestamente o que se está a passar. Sem vergonhas, porque de facto nós somos humanos e não somos super-heróis ou super-heroínas e precisamos disto, é uma necessidade humana de conexão, de entrega, de intimidade. Obrigada pela tua partilha, porque de facto é muito importante, é mais uma dimensão do autocuidado, conseguir termos tempo de alimentar e cuidar as nossas relações e permitirmos que os outros também entrem nos nossos foros mais íntimos. Isto tem a ver com partilha. Sabes que isto a conversa são como as cerejas. Eu vou-te ouvindo, Maria, e vou-me lembrando de coisas que eu acho que são importantes partilhar com as pessoas. Espero estar a aborrecer com isto, mas na verdade eu estou só a partilhar um bocadinho do que é a minha vivência e a forma como eu olho para a vida e como a vejo. Mas agora estava-te a ouvir em relação a esta última partilha que eu fiz de nós pedirmos ajuda. Às vezes não se entende ou não entendemos porque é que há determinadas pessoas que entram e saem das nossas vidas. E eu acho que a vida, como é feita de ciclos, às vezes há pessoas que entram na nossa vida e ficam 10, 15 anos, 17 anos e de repente começamos a notar que aquela relação se está
parece que a diluir, estamos cada vez mais longe daquela pessoa, se calhar passa um mês, passa 2, passa 3, não lhe telefonamos porque não nos apetece, a outra pessoa também não o faz, e de repente é como se essa pessoa desaparecesse, não é? O mais fácil é entrar em zanga e dizer, bom, já não quer saber de mim, nem é capaz de um telefonema, calma. As pessoas estão na nossa vida enquanto fazem sentido. Eu estou aqui a falar, fisicamente, não estou a falar quando há perdas físicas, não é? Quando elas são arrancadas de nós, isso é outra dimensão. Eu estou a falar quando as pessoas, o ciclo que a vida levou, fez com que uma pessoa, de repente, deixasse de estar ali. E às vezes, quando nós começamos a olhar para o percurso dessa pessoa, temos que ter a humildade de perceber se ela ainda faz sentido ali. Porque muitas vezes há pessoas que nós olhamos e percebemos que elas pararam, elas deixaram de evoluir, elas vivem agarradas às suas ideias, aos seus preconceitos, às suas ideias feitas, às suas certezas e não quiseram evoluir. E se nós continuarmos neste caminho de querer continuar a evoluir e a crescer, elas já não fazem sentido, elas já não batem connosco, aquilo já não ecoa no nosso coração. E portanto, é andar sem questionar muito, aprender sim, tudo o que podemos aprender desta pessoa ter estado na minha vida, tudo o que ela nos ensinou, mas também aceitar que eventualmente ela já não faz sentido ali. Ela pode voltar a entrar na nossa vida mais à frente, se calhar depois dela ter feito um processo de crescimento em que de novo nós sintamos que juntos fazemos mais alguma coisa juntos. Eu só estou a juntar aqui este ponto de conversa porque há uma coisa que me incomoda muito e em algumas pessoas pode ser mesmo perigoso, que são as pessoas que cobram. As pessoas que cobram, e eu costumo brincar e dizer, cobrar já basta as finanças. Epá, e chega, que essa malta não dá folga a ninguém, não é? Nem cabe dias, nem Covid, nada aos trabos, ok? Estão sempre a funcionar, com todo respeito, coitadinhas as pessoas das finanças, são pessoas. E também estão lá para organizar a economia do país e nós precisamos delas. Eu disse isto a brincar, até porque tenho várias pessoas minhas amigas que trabalham nas finanças, portanto tenho o máximo respeito. Mas as pessoas das finanças são pessoas, o que falamos é do Instituto Financeiro. Não, todos fazemos falta, Maria. Tu tens uma peça da máquina e a máquina não funciona. Eu disse isto a brincar, foi uma piada, mas a brincar. Bom, mas voltando ao que eu estava a dizer. As cobranças, em termos de relações, é uma coisa muito perigosa. Não se cobra. Não se pode estar a cobrar. Tu, quando começas a entrar em funcionamento de cobrar, isto traz-te um desgaste muito grande em termos emocionais. E eu digo isto, mas os meus amigos estão todos avisados. Eu não tenho muitos amigos, tenho bons amigos. Porque sou muito criteriosa a escolher as pessoas. Mas há muitos que estão avisados. No dia que vocês me cobrarem, é o princípio do fim. Porque eu não gosto que me cobrem. Eu dou aquilo que posso e consigo num determinado momento. E faço o melhor que sei. Às vezes pode ser pouco, mas é feito com verdadeira amizade e amor. E é deste princípio que temos que partir. Porque senão as pessoas à nossa volta, até aquelas que nós tanto amamos, começam a retirar-nos também energia. E neste processo que hoje estamos aqui a falar, nos autocuidarmos, também temos que educar um bocadinho os nossos amigos nesse sentido. Eles estão aqui para nos ajudar, para nos chamar a atenção e dizer assim, atenção, Fátima, olha, estás a descansar pouco, olha, vê lá se não precisas que te fique com os miúdos para ires dar um passeio. Entendes? Isto é cuidar. É diferente de cobrar. E os nossos amigos também têm que ser educados a nos ajudarem quando nós precisamos, para nós também conseguirmos fazer o mesmo com eles. Isto é um processo de transparência de relação que é extremamente importante. Olha, mas sabes o que é que eu concordo totalmente contigo? E sabes o que é que eu vejo em consultório? É que muitas vezes as pessoas, quando entram em cobrança, é uma questão de narrativa e não conseguem falar antes do que estão a sentir. Então cobram, não estiveste comigo naquele dia. Mas se as pessoas mudarem e disserem, eu sinto tanto a tua falta, sinto falta de termos ido jantar juntos, se calhar a reação é diferente. A outra pessoa já não sente como cobrança, pensa, epá, de facto, se calhar até tenho vontade, ou não tenho, às vezes nós não temos mesmo vontade de estar com aquela pessoa e não tem mal. A questão aqui é esta cobrança que pode surgir novamente, pode ser interessante percebermos o que é que estamos a cobrar e qual é a emoção íntima que nós queremos transmitir ao outro, porque se nós sentimos falta da outra pessoa, porque é que vamos dizer não vieste ter comigo, quando na verdade o que queríamos dizer é gostava tanto de ter estado contigo, estou a morrer de saudades tuas. E se calhar aqueles 2 minutos que sobram de tempo já há uma conversa diferente. Mas às vezes esta passagem entre apontar o dedo e estes 3 dedos que estão virados para dentro
As pessoas, basta não ter informação que em termos de narrativa afastam quem tem à frente em vez de aproximar, quando quem está a cobrar, claramente está a cobrar uma atenção ou um momento ou um presente, não sei, as cobranças depois podem ser variadas, nas finanças só há uma, mas a nível emocional há várias. Mas é engraçado porque de facto mostram aqui, quando as pessoas aprendem a falar a comunicar Sim. as suas necessidades, conseguem fazê-lo. E hoje em dia temos as comunicações conscientes, as comunicações autênticas, as comunicações não agressivas, e é também uma forma de autocuidado que convém olhar e aprender, porque se aprende e se adquire e depois conseguimos integrá-la no dia a dia. Outro ponto que tocaste, que é extremamente importante e que faz parte do autocuidado, é o desapego. Agora não. Agora não. E aprender a dizer agora não, para imensas pessoas é simplesmente um ataque e uma agressividade imensa, porque não conseguem dizer isto, porque sentem que estão a rejeitar, porque sentem-se culpadas porque não são suficientemente importantes para dizer isto. Então este processo chama-se meter limites, se calhar uma linguagem mais técnica, mas chama-se simplesmente pá, agora não. Neste momento não tenho tempo, já vamos falar, já te dou oportunidade, mas agora não consigo. E este movimento é uma forma de autocuidado que é extremamente importante, porque senão nós nunca vamos conseguir, nós somos limitados, nós não vamos conseguir dar resposta a tudo a todas as horas. Ainda mais adultos com imensas camadas e dimensões a ter que gerir. Sim. Olha, isso vai bater num outro ponto, Maria, que lá está, tem a ver com quando há pouco dizia que nós fomos educados todos de maneiras muito parecidas em alguns aspectos, não é? Fomos educados com esta ideia que temos as capas de super-homem, que não se pode estar a pedir ajuda, que é sinal de fraqueza, e uma série de outras coisas. Mas isso que tu estavas a dizer, também tens toda a razão, porque aquilo que eu sinto é que se nós nos dermos de uma forma muito mais transparente, de uma forma muito mais direta, a coisa corre melhor. A coisa corre melhor, não há razão para pensar de outra maneira. Quando eu há pouco falava nesta questão até de uma palavra que as pessoas fogem dela, de nos fragilizarmos e dizermos assim, olha, preciso de ajuda. Vou bater no mesmo ponto, não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência. Esta coisa de nós estarmos disponíveis para o outro e também dizermos ao outro, abre aí os braços que eu estou a precisar. Eu sei que agora não podemos abraçar, mas vamos em sentido figurado. Abre aí os braços que eu estou a precisar. Tudo isto nos faz muita falta, mas faz-nos mesmo muita falta. A nossa sanidade mental passa por esta coisa de não ter medo de abrir o peito, estás a ver? Pá, não tenhas medo, ninguém vai disparar aqui balas, ninguém vai... Nada, é abrir o peito. Acho que quando nós conseguimos olhar para o outro, aceitando que ele é simplesmente uma pessoa como eu, logo, tem fragilidades e tem pontos fortes, tem coisas para trabalhar, tem se calhar dificuldades como o dizer não, que há pouco dizias. O dizer não é efetivamente ainda uma dor de cabeça para muitos de nós. Fica mais fácil aceitar. O processo de aceitação é extremamente importante. Não questiones tanto. Aceita Maria que tu és assim e que eu sou assado. Pronto, vá, agora vamos lá trabalhar as duas. Mas aceitar. A história do não que tu há pouco tocavas, e eu não quero, fiz aqui um desvio, mas quero responder ao que tu me perguntaste. É mesmo muito importante saber dizer não. E vamos parar a conversa inicial. Não é sinal de egoísmo, é sinal de que me escolho. Eu há uns anos tinha tanta dificuldade, Maria, em dizer não, por exemplo, a uma série de trabalhos. Uns que eu não tinha tempo físico para os fazer, outros que eu não me apetecia mesmo. Eu não queria fazer aquilo. Porque é que vou estar agora, não sei quantos dias, enfiada em casa, agarrada a um computador, a fazer uma coisa que não me apetece nada? Não me apetece, pronto. Mas eu tinha dificuldade e, portanto, aceitava, contrariada, irritada, zangada, fazia. Agora não. Agora digo, olha, desculpe, não vou poder aceitar. E lá justifico, olha, desculpe, não me faz sentido fazer este projeto agora, ou desculpe, tenho outras prioridades neste momento, ou... Mas eu digo não. E vou dizer uma coisa, é um alívio, um peso que me sai das costas quando eu digo aquele não que me está nas entranhas, que eu nem sei explicar, até do melhor. Na verdade, é um agora não, porque se calhar, e também é muito importante, já que falamos aqui em flexibilidade
e ausência de rigidez, digamos assim, e do Simpliflow, utilizando o nome da tua plataforma, é simplesmente as coisas também mudam, as nossas necessidades mudam, as prioridades mudam, nós somos seres dinâmicos e orgânicos e não somos estáticos. E Claro. agora não conseguimos, agora não dá, agora não faz sentido na minha vida, mas se calhar mais à frente vai dar. E é Exatamente. esta também capacidade, sim, eu chamo de capacidade porque às vezes não somos capazes de dizer não com medos e com as nossas crenças todas limitadoras. É esta capacidade de conseguir dizer agora não, mas para a frente não sei. Neste momento eu tenho, os próximos 3 meses não dão, depois não se sabe. E de facto o futuro, que está muito aqui relacionado também com estas coisas de ansiedade, o futuro ninguém sabe. E pode ser tenebroso, pode, porque é uma realidade, mas também pode ser bom. O que nós sabemos é que hoje, aqui e agora, é o momento em que estamos a fazer esse futuro. E se eu Exatamente. neste momento não consigo estar a fazer mais, se eu disser agora não, se calhar mais à frente eu vou ter capacidade para abraçar este desafio e pegar nele. E esta agora não. É mais, se calhar, mais fluido e menos rígido. Não, porque as pessoas ficam assustadas, parece que quando dizem não, não. E então tudo aquilo entra fisicamente também ali uma Tem a ver dificuldade. com o tom, sabes? Tem a ver com o tom. Exato. Tu podes Para dizer dentro um e para fora. não, tu podes ser assertiva no não, mas não transportares atrás disso uma energia de, como é que eu ia dizer, de agressividade, ou podes dizer um não com agressividade, não é? Mas eu acho que é sempre mais interessante seres assertiva, mas não agressiva. Às vezes a fronteira é, olha, é como entre estas duas imagens, a tua e a minha, é assim uma coisa muito É muito levezinha, muito levezinha. levezinha, não é? Às vezes apetece-me mandar dizer assim um não com um murro na mesa que saltava que eu tenho aqui, não é? Também é importante. Não vamos Às descuidar vezes, esses nãos. olha, às vezes, e vamos lá ver, pelo menos eu estou a falar da minha opinião, tu és psicóloga, podes ter uma opinião diferente. Esta coisa que às vezes as pessoas ouvem este tipo de conversas e pensam, parece que é aquelas pessoas que andam sempre a flutuar, nunca se irritam. Como assim? Não, Nunca não. me viram virada, pois não queiram ver. Basicamente é isto. Não queiram ver. Porque eu sou daquelas que quando me irrito a sério e sinto que tenho que me pôr as pessoas mesmo na ordem, eu sou mesmo assertiva. Não é com murros na mesa porque não é a minha maneira de ser. Mas com as palavras eu sou mesmo dura. E se tiver que dizer um não à bruta e justificado, eu também digo um não à bruta e justificado. Até porque há pessoas que só percebem assim. Se disseres um não assertivo, mas não fores um bocadinho bruta, parece que aquilo não entra, não é? Tu dizes assim um não mais firme, então elas param para te ouvir. Se tiver que ser assim, olha, assim será. Sabes que é uma das. Estamos a terminar, mas queria só partilhar isto contigo e também com todos, com as pessoas que nos estão a ver. É uma das coisas que mais culpa traz, o autocuidado traz imensa culpa, as pessoas sentem que estão a ser egoístas e têm muita dificuldade em mudar esta crença. Mas outra das coisas são estas emoções com mais energia, como a zanga, a irritabilidade. As pessoas sentem-se tremendamente culpadas por sentir isto e normalmente apagam estas emoções ou tentam retraí-las. As boas notícias e as más é que estas emoções são como furacões e elas vêm com uma energia muito própria, que são para nos fazer mudar alguma coisa. Não é dar um murro na pessoa que está à frente, não é, mas é simplesmente para conseguir pôr o limite e conseguir ajudar a entender quais são as nossas necessidades que não estão a ser satisfeitas e dar-nos energia suficiente para introduzir as mudanças necessárias, seja na relação com aquela pessoa, seja na relação com o trabalho, seja na relação com a própria pessoa. A zanga e a irritabilidade são importantes porque nos ajudam a perceber isto. Quando nós as apagamos, mais cedo ou mais tarde, para já vão sair, o corpo vai falar e isto é inevitável. E vai ser potenciado. E vai Está em ser alta. potenciado. E depois, em vez de darmos um murro na mesa, se calhar no momento certo, se calhar vamos dar um murro na pessoa da frente. E como nós não vivemos numa sociedade com justiça popular, podemos ir presos, temos outras consequências. Por isso é importante aprender a reconhecer estas emoções e também deixar de ter medo de as ter, porque elas fazem parte de um sistema que é completo, que é integral, que é o sistema emocional. E se nós apagamos ou tentamos tapar as emoções difíceis, vamos deixar também de sentir as emoções prazerosas. E entramos ali num estado que muitos já conhecem, ou já conheceram a determinada altura da vida, de piloto automático. E há pessoas que chegam ao consultório e me dizem isto: eu deixei de sentir o bom e o mau.
Isso é que é Isto muito significa que houve muitos anos em que as pessoas estiveram assim e que entraram aqui num desgaste emocional. Eu gostava que nós pessoas tivéssemos o sinal de entrada na reserva, como os carros. completamente, Se nós completamente. tivéssemos isso, um sinal, mesmo um sinal luminoso, seria mais fácil. Os nossos sinais de reserva são estes sinais de alerta que falamos, os sintomas, etc. Mas normalmente desvalorizamos. Se tivéssemos um sinal luminoso de reserva, se calhar íamos a correr para a próxima bomba, nutrir-nos de todas estas coisas. Olha, eu tenho só que dizer uma coisa que eu sei que tu vais Diz-me, terminar, mas é uma mensagem que eu diz-me, gostava mesmo diz-me. de passar e que vem encadeado com o que estás a dizer, Maria, com a história do não. É muito importante dizer não a quem não nos trata bem, a quem não nos valoriza e a quem não nos respeita. Não pode haver adormecimento aí, meus caros, não pode. Se numa relação onde estão, se na empresa onde trabalham, se numa relação de amizade, o que for, o outro não vos respeita, não vos dá o devido valor, nem vos trata como vocês merecem, é um redondo não e é ir à procura de melhor. Não é ficar a adormecer o sentimento, porque no dia que ele explodir, vai tudo à frente. Ou vai a vossa saúde, que é mais perigoso. É importante aprendermos que existe esta valorização ou este desrespeito, pode ser físico, existe a violência mais óbvia, a violência física, a violência doméstica, mas também há muita violência psicológica. É importante aprender a reconhecer esta diferença, porque às vezes deixamos-nos ficar em relações ou em interações com imensa violência psicológica e emocional, e as pessoas acabam por ser manipuladas. Às vezes temos interlocutores narcísicos que só pensam neles próprios, que abusam, abusos de poder, abusos a nível de uso de diferenças de género. Aprender a reconhecer isto. Dava toda uma E nas conversa. empresas, Maria, eu recebo imensos mails com relatos nas empresas que eu digo uma coisa, eu até me benzo. Até me Sim, benzo. a cultura empresarial precisava de umas Sim, boas doses de humanidade. sim. Olha, Fátima, eu não vou roubar mais o teu tempo, mas quero Obrigada. quero fazer-te uma única pergunta, que é, uma das questões mais importantes da saúde do autocuidado é a espiritualidade. E eu descobri uma coisa maravilhosa sobre ti, que Diz fazes lá. anos dia 13 de maio. Sim, senhora. Achas que isto de certa forma tem alguma coisa, está aqui Deixa-te está ouvir. relacionado Diz, com a tens tua que repetir que ligação eu com deixei-te ouvir. Diz. esta questão de teres nascido no dia 13 de Sim. maio tem de certa forma aqui alguma ligação com o teu lado mais espiritual ou não? E depois termino, não vou te roubar mais tempo. Tem. É assim, eu tenho várias dimensões da espiritualidade e o meu Deus, como eu costumo dizer, o meu Deus é absolutamente inclusivo. O meu Deus aceita as pessoas de todas as religiões, todas, porque olha para as pessoas simplesmente como pessoas. Portanto, eu aceito as pessoas de qualquer religião, ok? E olho para elas todas de forma igual. Isto é muito importante, razão pela qual eu tenho desde algumas coisas da prática da religião católica, tenho algumas coisas da prática da religião budista, que também gosto muito, e por aí adiante. Pronto. Mas, efetivamente, a questão do 13 de maio é muito importante. Eu nasci neste dia, venho de uma família católica, de uma avó que eu cresci a relatar-me algumas das aparições de Fátima, porque ela assistiu a uma delas, portanto, eu venho deste contexto, de um dos irmãos do meu pai, que era padre e, portanto, que foi uma pessoa que criou uma obra social gigante. O padre Ricardo Gameiro Lopes, muitas pessoas na margem sul, na zona da Cova da Piedade, saberão com certeza quem ele é, porque ele tem uma obra, já faleceu infelizmente, mas uma obra social gigante, e portanto o meu tio também me ensinou muito desta ligação à Nossa Senhora, desta ligação a Fátima, e depois a minha própria mãe e as minhas avós, que eram extremamente religiosas as duas, a minha avó Maria do Carmo e a minha avó Maria do Rosário, e eu cresci imbuída deste espírito e desta fé em Fátima. Por isso eu tenho o maior orgulho em dizer que nasci no dia 13 de maio, e a minha mãe, desde muito pequenina, disse-me uma coisa que lhe agradeço do fundo do coração. Meu Deus, a diferença que fez. De pequenina a minha mãe foi-me sempre repetindo isto. Filha, lembra-te, independentemente das dificuldades que se atravessarem no teu caminho, por maiores que sejam as pedras ou as montanhas, tu vais sempre ultrapassar, porque tu nasceste num dia abençoado. E isto ficou-me, graças a Deus. É maravilhoso porque de facto a espiritualidade também pode contribuir desta forma e ser uma Ajuda-me estratégia tanto.
uma Sim, estratégia de coping para as pessoas conseguirem lidar e perceber que existem muitas coisas que estão ao nosso alcance, temos responsabilidade sobre elas, mas há muitas que não estão e que fazemos parte de um sistema maior. E eu achei maravilhoso fazer anos dia 13 de maio, então trouxe isto e ainda bem que acabámos com isto, porque obrigada. essa frase é Foi um maravilhosa. presentinho que me deste no final, porque eu gosto muito de falar de Nossa Senhora. É porque, de facto, no kit de saúde emocional que a Bioman criou, a espiritualidade tem uma componente muito importante. E nós vivemos numa sociedade muito católica e há um distanciamento imenso da religião católica por N razões, não interessa, mas as pessoas esquecem-se é que a religião católica não é só a religião católica, que é a sua espiritualidade. E esta ligação que é importante e que eu gosto de partilhar sempre que falamos aqui. Por isso, obrigada. Obrigada. Obrigada pelo teu tempo e por esta partilha maravilhosa. Um, e estamos juntas para os próximos Obrigada, desafios. gostei muito. Olha, foi uma conversa super interessante. Agora tenho o meu filho à espera para vermos um bocadinho do filme antes Não de te ir vou para a roubar cama. mais tempo. Mas muito Obrigada. obrigada. Foi muito, muito bom e as pessoas foram maravilhosas na interação. Muito obrigada também. Obrigada eu, obrigada a nós, Fátima. Um grande beijinho para ti. Beijinho também. Tchau, Obrigada. tchau, tchau, tchau. Basta saíres. Exato. Pronto, meus caros amigos, este foi mais um live. Hoje o tema foi autocuidado. Eu percebi que, de certa forma, as pessoas que iam entrando a determinada altura deixavam de ter, não sabiam bem qual era aqui o tema. Próximo live vamos ter aqui vou pôr em cima o tema. Autocuidado é extremamente importante. Há pequenos hábitos que podemos introduzir. E hoje tivemos a Fátima Lopes, que tem tanta experiência e que no fundo abraça esta causa. Fiquem atentos, o nosso próximo live esta semana vamos ter outro, porque nos aproximamos do Natal e há aqui uma série de temas que nós gostávamos de trazer para cima da mesa. É na quinta-feira às 8 e é sobre saúde financeira e como é que nós podemos ter uma relação de mais propósito com o dinheiro. Por isso, fiquem, voltem e espero que tenham gostado. Tchau, até uma próxima.